Questão envolvendo o imposto de renda dos valores recebidos no ano de 2009. Como todos sabem, os valores decorrentes do imposto de renda desse recebimento de 2009 foram depositados em juízo por força de uma ação judicial do Sindicef, questionando a retenção do valor sobre a alíquota cheia de 27,5%, entendendo que deveriam ser aplicadas as alíquotas de épocas próprias. Essa ação foi julgada procedente e confirmada, transitou em julgado, e nós estamos em fase de liquidação como um todo dessa ação. No entanto, no decorrer deste período, depois de 2009, também houve o ajuizamento de ações individuais perante o juizado especial, discutindo a incidência de juros moratórios, que o imposto de renda não incidisse sobre os juros moratórios, sob o fundamento de que eles possuem caráter indenizatório e não poderia ser objeto de incidência de imposto de renda. Essas ações, no primeiro momento, foram julgadas procedentes. Posteriormente, por força de uma decisão do STJ, essas ações foram julgadas improcedentes e houve um pedido nosso de sobrestamento dessas ações enquanto não ocorresse a decisão definitiva desse tema perante o Supremo Tribunal Federal. Enfim, o Supremo Tribunal Federal decidiu o tema 800, tornou-se o tema 808, no sentido, bateu o martelo no sentido de que não há incidência de imposto de renda sobre juros moratórios decorrentes de demandas trabalhistas, como foi o caso de vocês. Esses processos voltaram à análise da turma recursal para readequar o julgamento a esta decisão do Supremo Tribunal Federal, e houve a readequação no sentido de que não ocorresse a incidência do imposto de renda. No entanto, nesta decisão, os juízes que compõem a turma recursal entenderam também que os valores deveriam ser pagos com os recursos que estavam depositados na ação coletiva do Sindicef. Então, o entendimento foi nesse sentido. E, no primeiro momento, houve-se a tentativa, até apresentamos um termo chamado de termo de concertação, que é uma forma de unificar os atos de execução, que é uma nova prevista no novo Código de Processo Civil, mas não teve uma decisão ainda acerca desse tema. Em razão disso, nós apresentamos um pedido para que esse processo fosse encaminhado para o Sejusc, que é o Centro de Conciliação da Justiça Federal. E também fizemos a própria Fazenda Nacional, que participou desses julgamentos, também fez um pedido nesse sentido, que o processo fosse encaminhado ao Sejusc, para que lá chegasse ao termo, que é efetivamente agora efetuar o pagamento dos servidores, já que os cálculos são aritméticos, não demanda grande complexidade, ou seja, 183% que foi recebido neste processo decorre de juros moratórios. E nós estamos, nesse momento, aguardando a decisão do juízo desta ação coletiva, no sentido de encaminhar esse processo para o Sejusc. Uma vez que for para o Sejusc, vão se reunir o sindicato, né? Na verdade, o sindicato, os advogados e a Procuradoria da Fazenda Nacional, na mediação do juízo, para se chegar à implementação da forma de pagamento, já que os processos todos transitaram em julgados e estão aguardando só o cumprimento. Então a situação está nesse pé. Eu queria esclarecer uma coisa que eu penso que é muito importante fazer esse esclarecimento. Em vários processos individuais os juízos estão dando despachos determinando
o arquivamento provisório desses processos, apontando que a solução do recebimento dos valores tem que se dar na ação coletiva e não naquele processo individual. Isso por quê? Porque a turma recursal, ao firmar o seu entendimento, diz: não se expede RPV ou precatório decorrente dessas decisões agora, já que os valores estão depositados na ação coletiva, correto? Então, quando alguém chegar e apresentar para vocês: olha, esse processo aqui, no meu processo de imposto de renda, está sendo arquivado a pedido dos advogados. Não, ou está sendo sobrestado a pedido dos advogados. Não é isso. Ele está dizendo apenas que essa situação tem que ser resolvida na ação coletiva. Por isso nós pedimos que o processo fosse encaminhado para o Sejusc, até para ter mais agilidade, em razão de que na primeira vara, como foi mencionado aqui várias vezes, são milhares de processos que estão conclusos com apenas uma magistrada respondendo. Então, ficaria muito lento. Por isso nós optamos por fazer o pedido para levar os processos para o Sejusc. Outro ponto importante, mas só para concluir aqui e deixar claro, nesses processos houve condenação de honorários de sucumbência, nesses processos individuais. Tá? Nós poderíamos agora estar executando os nossos honorários de sucumbência neste processo. Optamos por não fazer isso. Por que nós optamos por não fazer isso? Porque não achamos adequado que a gente recebesse antes dos substituídos. Tá? Porque nesses processos individuais está lá a condenação de honorário de sucumbência. A gente poderia estar executando só os honorários de sucumbência agora e tudo, e que seria natural. Só que por uma decisão nossa, certo? Até para gerar uma tranquilidade perante o servidor, não gerar um problema, de alguém falar: poxa, mas os advogados estão recebendo antes do que a gente nesse processo, nós optamos por não executar os nossos honorários neste momento. Tá? Estou pronto para retirar as dúvidas.